E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente está chegando aqui na nossa última aula, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o core de um negócio bem-sucedido, ou seja, a análise da saúde financeira de uma empresa. A gente vai ver, então, além de fórmulas, a gente vai explorar um pouquinho da lógica por trás desses indicadores, né? Hoje a gente vai tratar de liquidez, endividamento, valuation e eficiência. Então, aqui a bússola da gestão financeira, como é que funciona? A gente vai começar, então, introduzindo um pouco esses conceitos que a gente já viu, dar uma retomada, a importância deles, e então nós vamos dividir ele em quatro pilares, como eu falei antes. Então, a liquidez, endividamento, valuation e eficiência da empresa. Depois a gente conseguir entender cada fragmento desses, a gente vai tentar aplicar uma visão geral, juntar todos esses conceitos para conseguir desenvolver uma análise de empresa mais eficiente. Então, o primeiro pilar seria a liquidez, que seria a capacidade que essa empresa tem de honrar com os compromissos dela, principalmente com os de curto prazo. O segundo pilar seria o endividamento, que é referente à estrutura de capital e o risco da empresa. O terceiro, o valuation, que é determinar o valor real da empresa. E o quarto é a eficiência, que é a otimização dos recursos, como é que ela está utilizando, se está utilizando bem ou não está, enfim. Então, o que são indicadores financeiros? Imagina que tu está numa viagem de carro e tu tá numa viagem de carro. Tu não vai olhar apenas pro contador de velocidade do carro. Tu tem que olhar diversos pontos para entender se tá tudo certo para tua viagem. Tu vai olhar o nível do óleo, o nível da água, a rotação do motor, enfim. Tu vai pegar esse todo para conseguir ter uma viagem mais tranquila, né? E na análise financeira a gente segue essa mesma lógica. Então vai além de cálculos, vai além de métricas, e eles servem principalmente para os gestores para mostrar onde é que a empresa está acertando, onde é que ela pode melhorar para desenvolver melhor o crescimento dessa empresa. Para os investidores também é muito importante que ele oferece de uma forma objetiva como de comparar empresas do mesmo setor e se é um bom investimento aquela empresa. Resumindo assim, seria mais ou menos uma bússola, né? Ela vai guiar a melhor direção para onde é que a gente quer chegar. Então, os quatro pilares, como eu falei antes, a liquidez, ela trata principalmente das obrigações da empresa de curto prazo, ou seja, a capacidade de pagar as contas da empresa no período de um ano. A gente pode referir a esse conceito como o oxigênio da empresa, como é que ele está funcionando. Segundo, a gente vai pegar o endividamento, que mostra o quão dependente aquela empresa está de capital de terceiro, ou com bancos, ou com investidores, e qual que é a estrutura de financiamento por trás desse endividamento. Em terceiro, valuation, que a gente vai descobrir quanto que a empresa realmente vale, que é um tema... A análise, o valuation, né, ela é muito utilizada para quem quer seguir carreira no mercado financeiro, é muito importante aprender também. E por último, então, a eficiência, que mede como é que a empresa está utilizando os recursos, ou seja, o tempo, o dinheiro, interessa muito tanto para os proprietários quanto para os investidores. E a eficiência... e é bom relembrar sempre que a integração, né, desses diferentes pilares vai te dar uma análise muito mais completa do que tu está analisando. Então, vamos partindo aqui para o primeiro pilar, que seria a liquidez. A liquidez
basicamente, o conceito dela é a capacidade de transformar ativos em dinheiro para aquela empresa continuar pagando as contas do dia a dia. Aqui vai ter a gente vai se deparar com uma contradição, assim, um paradoxo, que é muito importante no mundo dos negócios, que seria o paradoxo do lucro versus caixa. Uma empresa pode ter um relatório de lucros e perdas excelente, mostra com lucro enorme, enfim, mas se o dinheiro não entra a tempo para honrar os pagamentos, pagar funcionário, pagar fornecedor, aquela empresa pode acabar indo à falência. Então, o lucro, a gente pode tratar ele mais como uma opinião, assim, digamos, e o caixa é mais um fato. Por isso que essa análise de liquidez é vital para a sobrevivência de qualquer negócio. Aqui, então, os indicadores, alguns indicadores chaves que a gente vai usar para determinar essa liquidez da empresa. A liquidez corrente, que é o mais comum, ela compara tudo que a empresa tem para receber a curto prazo com tudo que ela tem a receber no longo prazo. Outra medida seria a liquidez seca. Ela é um pouco mais rigorosa. Ela vai fazer o mesmo cálculo, mas ela vai excluir do cálculo os estoques, porque nem sempre é fácil vender rápido, ou enfim, não é garantia que a empresa vai conseguir vender. A gente viu nos indicadores, nas aulas passadas, que a gente adicionava ao caixa também o estoque, né, da empresa. Mas se a gente vai fazer essa análise assim mais rigorosa, a gente vai excluir essa parte do cálculo. Em seguida, a gente vai ter a liquidez imediata, que ela mede se a empresa consegue pagar as suas dívidas de curtíssimo prazo utilizando apenas o dinheiro que tem em caixa ou no banco, ou seja, o que ela tem hoje, né, para fazer no Pix. E, por fim, a liquidez geral, que dá uma visão muito mais ampla para a gente, ele olha a capacidade de pagamento a longo prazo. Aqui a gente vai incluir na conta dívidas e ativos de prazo além de um ano. Então, como é que faz essa interpretação? A regra geral para interpretar esses índices é bem simples, na verdade. Um resultado maior que um é bom, um resultado igual a um é um ponto de atenção, e menor que um a gente vai tomar um sinal de alerta. Mas tem que ter muito cuidado aqui. O índice de liquidez corrente, por exemplo, de 2,5 pode parecer excelente, né? Está acima de 1, enfim, mais que o dobro. Mas se a tua clientela só vai pagar daqui a 90 dias e tu tem que pagar os teus fornecedores daqui a um mês, 30 dias, por exemplo, vai acabar tendo um problema de caixa, né? Por isso que a gente diz que o índice é uma fotografia do momento da empresa. Mas o que realmente importa para a gente é o filme, ou seja, o fluxo constante projetado ao longo do tempo. E outro ponto da gente ter atenção aqui na liquidez é o contexto. Por exemplo, um bom índice para uma empresa de software que quase não tem estoque é muito diferente de um bom índice de uma grande retalhista, por exemplo, ou uma Magalu da vida, né, uma loja assim que precisa constantemente estar vendendo. Então, essa diferença tem que ser levada em consideração na hora da análise. Então, não só diferentes setores, mas, por exemplo, diferentes níveis da empresa. Se a empresa é menor ou maior, também vai importar essa questão. A gente vai passar para o pilar 2 agora, então seria o endividamento, que seria a estrutura de capital e risco. Esse indicador tem mais a ver com de onde vem o dinheiro que financia a empresa. Se vem do bolso dos acionistas, ou se vem dos empréstimos bancários, alguns outros credores. E aqui a gente vai entrar nessa questão de dívida, né? É importante entender que dívida não é necessariamente um mal para a empresa. Por exemplo, alavancar dívida para o crescimento da empresa pode ser uma estratégia muito inteligente que é muito utilizada. O problema do endividamento é quando ele sai do controle. Ele se torna muito caro, está mal estruturado,
e um endividamento excessivo pode acabar sufocando a empresa, comprometer o fluxo de caixa, afetar a reputação do mercado, atrasando o pagamento de fornecedores, por exemplo. Então, e também pode tornar mais difícil o acesso a crédito no futuro. Então, é muito importante ter todo um estudo por trás dessa questão de endividamento, se é viável para a empresa se endividar para crescer. Tem muita gente por trás que trabalha com isso para não gerar problemas, né? A importância da qualidade. Para analisar o endividamento, a gente vai olhar alguns indicadores específicos. Por exemplo, o grau de endividamento, ou PCT, que mostra capital de proporção de terceiros em relação ao capital próprio. Esse é basicamente o que vai dizer a alavancagem da empresa no momento. Outro fator é a composição do endividamento. Ele mostra a porcentagem dessas dívidas vence no curto prazo, uma alta concentração de dívidas fechando no período de um ano, do próximo ano, por exemplo, pode ser muito prejudicial para a empresa, pode acabar que ela não vai ter o caixa para conseguir honrar essas dívidas, né? Passando para o próximo índice, seria o índice da cobertura de juros, que é muito importante. Ele mede o lucro operacional que a empresa gera, se o lucro operacional que a empresa gera é suficiente para pagar os juros da dívida dela. Se esse índice for calculado e for baixo, a empresa está a trabalhar só para pagar o banco, praticamente. Então, ela está basicamente trabalhando para pagar juros. Não consegue investir no crescimento, não consegue investir nos colaboradores, não consegue dar retorno para os investidores. Ela basicamente está funcionando para pagar a parcela do endividamento dela. E, por fim, a gente vai ter a dívida líquida, que a dividir pelo EBITDA, o EBITDA, que é um dos mais utilizados, que dá uma ideia de quantos anos a empresa levaria para pagar toda a dívida usando apenas o caixa operacional dela. Ou seja, como eu comentei na questão anterior, tá pagando, a empresa ali, do exemplo, estava trabalhando só para pagar os juros. Qual porcentagem uma empresa saudável vai ter, sei lá, 10% do que ela está gerando de caixa está indo para pagamento de juros, de dívida. Mas uma empresa que está pagando, sei lá, 80%, ela está praticamente com a operação comprometida, né? A importância, então... A importância da qualidade da dívida. Pensa assim, no financiamento pessoal. É muito diferente ter um crédito de habitação a 30 anos com juro baixo. Tu vai na Caixa e financia uma casa, juro muito baixo. E ter e comparando com uma dívida, por exemplo, de valor de cartão de crédito, com juro alto. O risco é completamente diferente. Então, aqui a gente não vai levar em consideração só o tempo nesse cálculo, a gente vai levar também a taxa de juros, obviamente, e o valor total da dívida. Então, a gente vai trazer isso para o lado das empresas. Uma dívida de longo prazo, com juro baixo, vai gerar uma certa estabilidade para a empresa, né? Ela vai conseguir se planejar, vai ter todo esse planejamento ao longo do tempo. Já uma dívida de curto prazo é uma forte pressão que a empresa vai ter sobre o caixa dela, né? Por isso, uma empresa com uma dívida total maior, mas de boa qualidade, ela pode estar numa situação muito mais confortável do que uma com dívida menor, mas de má qualidade. A gente vai passar agora para o valuation, que seria o valor real da empresa. Aqui a gente vai tentar descobrir o valor justo de uma empresa, ou de uma ação, por exemplo. É essencial para investidores que buscam comprar ações, vender ações, e também para empresários que estão tentando fazer fusão, aquisição, aqui a questão do M&A, né? Ou a captação de novos sócios também para a empresa. Mas é bom lembrar que valuation não é uma ciência exata.
Ele vai ter os cálculos, a matemática, enfim, que aí eu não tenho o que errar, né? Vai fazer o certo. Mas a gente tem que trabalhar nas entrelinhas também, nas premissas de estimativa sobre o futuro, que estão alimentando essas fórmulas. É por isso que tipo, analistas do mais alto nível, ao olhar para essa empresa, eles podem chegar a valores diferentes, porque está na questão um pouco pessoal, né? Quais parâmetros tu vai utilizar, quais tu vai analisar. É mais uma questão aqui de opinião. É claro que, por exemplo, a matemática, o caixa da empresa, as contas da empresa, tem um valor ali. Não tem como mentir, tá ali, todo mundo não consegue ver. Mas aí entra aqui a questão da opinião de quem está analisando. Se tu acha que aquele setor está com um crescimento legal para os próximos anos, se não tem nenhum fator externo muito grave que pode acabar afetando, né, esse teu valuation, então é meio que é uma análise técnica com uma pitada de opinião própria, né, no final. Vai passar para os indicadores agora. Uma das formas mais comuns que a gente tem para fazer essa avaliação é através de múltiplos de mercados, como eu trouxe na imagem ali, por exemplo, o preço sobre o lucro, ou P sobre L, que é um dos mais famosos, e diz quantos anos de lucro aquela empresa precisa ter para pagar o preço da ação dela. Outro indicador é o EV sobre o EBITDA, que também é muito utilizado. Ele compara o valor total da empresa com a geração de caixa operacional. Ele acaba eliminando efeitos de diferentes estruturas de dívidas e impostos, o que vai tornar a comparação entre empresas muito mais justa, né? Muito mais certeira. O preço sobre o valor patrimonial, que compara o preço de mercado com o valor contabilístico da empresa. Ele também é um pouco ele é utilizado assim, não é tanto, porque ele pode ser um pouco traiçoeiro com empresas de tecnologia ou serviço. Então tem que se atentar se está valendo uma empresa desses setores a ter isso em mente, né? E o PEG Ratio, que é um pouco mais sofisticado assim, ele pega o P sobre o L, que a gente viu antes, e ele ajusta na taxa de crescimento esperada dos lucros. Um PEG abaixo de 1 é geralmente visto como um sinal de que a ação pode estar subvalorizada. Ou seja, o preço da ação não é o preço justo que deveria estar no mercado, né? Acontece, às vezes, uma ação está muito barata, a gente escuta falar, ou essa ação está muito cara. Geralmente é daqui que eles tiram essa informação. Passando para o quarto pilar, seria a eficiência, a questão da otimização das operações. Aqui, se o lucro é nosso objetivo, a eficiência é o caminho que a gente tem que tomar. Ou seja, fazer o mais com menos, né? Produzir mais, com maior qualidade, usando menos tempo, menos recurso e menos dinheiro. Cada real que a empresa poupa, por exemplo, ao otimizar um processo, ou reduzir um desperdício, ela melhora toda a produtividade da equipe. E esse real economizado vai direto para a última linha do balanço, né, que seria o lucro. Alguns indicadores como o OEE para equipamentos, o ROI para investimentos, tem também o custo por unidade e a pontualidade na entrega, on-time delivery, que são ferramentas práticas que alguns gestores usam para medir a melhor eficiência da empresa no dia a dia. Então, agora uma visão holística, uma visão mais geral, conectando todos esses fatores. A importância, né, de conectar todos os pontos para conseguir fazer uma análise muito mais precisa. Nenhum desses pilares que eu apresentei aqui, ele existe isoladamente, eles se juntam para formar um sistema, né? Por exemplo,
Uma melhoria na eficiência leva a uma redução nos custos, o que aumenta o EBITDA. Um EBITDA maior resulta num valuation mais elevado, ou seja, o valor final da tua empresa vai ser maior. Se tu está fazendo uma fusão, se tu está vendendo a empresa, é muito importante nessa hora tu ter uma certa eficiência, né? O outro fator é uma boa liquidez, que torna a empresa muito menos arriscada, dá acesso a endividamento, a financiamentos com juros mais baixos, mas, por outro lado, um endividamento mal gerido, com muitas dívidas de curto prazo, pode destruir a liquidez da empresa, né? Pode comprometer o caixa somente para pagar juros de empréstimo. A gente tem que pensar nisso como um sistema mesmo. Quando uma peça está se mexendo, as outras vão se mexer junto. E além desses pilares, a gente vai ter que buscar fatores externos, né? Se a gente está investindo numa empresa brasileira, como é que está a taxa de juros, como é que está a inflação desse país. Se eu vou investir na Bolsa Americana, eu vou ver esses mesmos fatores lá também, né? Para dar uma visão mais geral dessa questão. A análise financeira, como eu falei antes, não é uma ciência exata, não é uma ciência perfeita. Primeiro, a gente vai dependendo muito da qualidade dos dados. Se os dados que a gente está utilizando para fazer os cálculos estiverem errados, basicamente toda essa análise que a gente fez vai ser inútil. E esse é um problema muito comum nas empresas, principalmente pequenas e médias empresas. Outro fator é a natureza retrospectiva. Alguns indicadores é um olhar para o passado. Eles dizem de onde a gente veio, mas não necessariamente para onde é que a gente vai. A gente pode estar num crescimento constante, mas um fator externo pode acabar afetando e comprometendo toda a tua análise, né? E também levar muito em conta o que os números não nos mostram. Eles não medem, por exemplo, a qualidade da gestão, ou a cultura da empresa, ou a lealdade que os clientes daquela empresa vão ter com eles, além de fatores ambientais, sociais, governanças. Aqui a gente vai entrar no ESG, né? Que cada vez está mais em voga nas empresas, principalmente nas grandes empresas. Então, é muito importante levar esses fatores em consideração também. Para finalizar aqui, uma ideia geral. O principal objetivo de uma análise financeira eficaz vai necessitar essa visão mais ampla e integrada de assuntos, tanto dos balanços de pagamentos que a gente viu, DRE, agora esses pilares que eu mostrei para vocês hoje, questão de liquidez, a gestão da empresa. Tudo isso é importante para conseguir fazer uma análise eficiente. E tu vai precisar trabalhar meio que meio como detetive, assim. Vai conectando as pistas, vai conectando os dados, e daí tu vai entendendo o contexto daquela análise. Algumas recomendações assim, que a gente deixa, todo mundo comenta quando vai fazer uma análise. Sempre trazer uma abordagem geral, uma abordagem holística. Incluir todos os fatores, todas as informações que tem, o máximo de quanto mais informação, melhor. Outro ponto seria contextualizar sempre os números, por exemplo, com o setor, comparar com outras empresas do setor, ou comparar com o histórico da empresa. Outro fator importante é investir em tecnologia para automatizar o recolhimento desses dados, focar apenas na análise, garantir a qualidade desses dados na origem. E é importante estar sempre se desenvolvendo nessa área, principalmente. É importante estar sempre estudando, para quem, caso alguém queira trabalhar com isso, de valuation, ou análise de crédito, também tem algumas coisas aqui que entrar na análise de crédito. Muito importante estar sempre estudando, sempre evoluindo esses assuntos, estar sempre se atualizando para conseguir, né, manter um trabalho de qualidade. Acho que no mais seria isso. Essa é a nossa última aula.
Eu vou passar mais instruções para vocês agora, como é que vai funcionar do trabalho, enfim, o Arthur já comentou, mas é bom reforçar, né? E eu acho que seria isso, então.